Seja muito bem-vindo aos Influenciadores do Brasil, o podcast que dá voz a quem realmente movimenta opiniões, inspira pessoas e ajuda a construir os rumos do nosso país. Aqui conversamos com líderes, comunicadores, criadores de conteúdos, personalidades que influenciam não apenas as redes sociais, mas também o debate público, os valores e a visão de futuro do Brasil. Nosso propósito é simples: apresentar histórias reais, princípios sólidos e posicionamentos que fazem a diferença na sociedade. Sem roteiros prontos, sem filtros ideológicos, apenas diálogos diretos, objetivos e transparentes. Prepare-se para ouvir ideias que provocam reflexões, análises que ampliam sua visão e perspectiva que ajudam a entender o momento em que vivemos. Esse é o espaço onde a influência se transforma em responsabilidade e aonde cada voz tem o poder de impactar vidas. Eu sou Wagner Araújo e começa agora mais um episódio dos Influenciadores do Brasil. Vamos juntos? É contigo, Deuseles! Aí, Wagner, hoje eu convidei um cara especialista, cara, em prevenção às drogas, um cara maravilhoso, um cara que é o elo de todas as pessoas da direita, entendeu? Tanto de quem já foi deputado, quem é deputado atual. O nome dele é Edu Cabral, cara. Ele foi o diretor da Senapred, que foi uma secretaria maravilhosa que o governo Bolsonaro teve. E é isso aí, vocês vão adorar conversar com o Edu Cabral. Tá com você, Wagner. É isso aí, então, Deuseles. Estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui com vocês, principalmente com esse gigante que é o Edu Cabral, esse amigaço do presidente Bolsonaro. Mas eu quero passar para ti, Deuseles, porque tu tem uma história aí com o Edu, viveu tudo aí em Brasília, e realmente tu vai poder, né, contar um pouquinho, relatar, fazer essa abertura, passando a bola para o Edu Cabral. É isso aí, é contigo. É isso aí, pessoal. Rapaz, esse cara aqui, para mim, é um dos caras, assim, da direita, que foi um presente que eu ganhei, viu? Tava eu em 2021, meu amigo, assistindo lá o Kim Paim, ele falou, vocês têm que procurar evento e vocês têm que se nichar, encontrar mais pessoas que pensam igual a você. Aí eu olhei lá o celular, lá tinha um evento chamado JDB, era R$ 50. Eu paguei na hora e falei, eu vou nesse negócio. Cheguei lá, meu amigo, sozinho, era sábado e domingo. Eu sei que domingo, cara, tinha uma palestra de um cara lá que falava sobre prevenção às drogas. Eu sentei bem na frente, assim, ó. Conhecia ninguém. Fui conhecendo todo mundo do lado, assim. Eu conheci todo mundo que estava perto de mim. Mas nesse dia eu fiquei vidrado nesse cara. Entrou lá esse cara lá, eu falei, rapaz, esse cara parece que entende desse negócio mesmo, bicho. E começou a falar no meio do caminho lá, bicho. Eu tava vibrado, assim, porque eu sempre gostei dessa questão de prevenção, né? Cara, de repente ele começou a falar um monte de coisa e colocou o telefone dele à disposição para quem quisesse falar com ele. Eu falei, não é possível que esse cara botou o telefone dele, não. Aí fui lá, olhei, rapaz, não é que é o telefone dele, a foto dele. Eu falei, cara, esse cara é dos meus mesmo, cara. Pronto, acabou a palestra, tiramos foto, aquela confusão, fui lá cumprimentar ele. Eu falei, rapaz, esse telefone é seu mesmo? Ele é meu. Então tá, vou te pedir essa apresentação, você manda. Rapaz, ficou meu melhor amigo, bicho, ele nunca parou de me responder. Isso era 2021, eu fiquei 2022, 2023. Cara, acabou o governo do Bolsonaro de 2022, 2023. O último dia que ele saiu da sala dele, ele falou assim, rapaz, eu tô desligando o interruptor, eu tô o último aqui do ministério, cara, é muito triste. Ele mandou a foto assim, era ele com o quadro do presidente assim numa caixa, cara. Bicho, aquilo partiu meu coração, bicho. Então, esse cara aí, viu? Edu, fala aí, cara, fala aí. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir esse podcast, mas é verdade essa história do Deus Elis aí. Não só com ele, mas com todo mundo, porque a nossa vida é prevenir, a nossa vida é trabalhar, salvar vidas, a nossa vida é lutar por Deus, pátria, família e liberdade. Mas não é só um slogan. É Deus na minha vida, porque foi Deus que me resgatou das drogas, é Deus que me guia, é Deus que me deu uma família, que foi tudo que eu sempre desejei. E quando a gente fala em liberdade, uma vida com drogas não é uma vida com liberdade, é uma vida de escravidão. Então eu vivo tudo isso que eu digo: Deus, pátria, família e liberdade. E eu quero justamente um Brasil livre, não só para o presidente Bolsonaro, mas para os nossos filhos e netos. Um Brasil sem drogas, um Brasil sem a droga do PT também. Ô Wagner, assim, rapaz, eu tô me contendo aqui para contar coisa.
Aí eu fiquei conversando com ele muito tempo pelo WhatsApp, né? Mas eu nunca tinha encontrado com ele. Rapaz, estava eu no dia 9 de junho, cara. Era um dia do ProArmas aqui na Catedral. Eu fui sozinho, eu só andava sozinho, bicho. Eu cheguei lá sozinho. Quem eu me deparo, cara? Tava escrita a camisa assim, ó. Todos meu ovo. Eu falei, bicho, não é possível que é você, cara. Cheguei lá, parecia que eu tava abraçando assim, alguém da família, cara. Eu abracei ele, eu falei, cara, mas que bom te ver, cara. Eu nunca mais tinha te encontrado. Bicho, então, é esse cara aí, bicho. E nasceu uma amizade e já estão aí praticamente 4 anos andando junto, caminhando. Tava o final de semana nas manifestações juntos lá. Eu vi o Edu Cabral, né, no carro de som lá em Brasília, né? E estão aí na guerra também buscando anistia, né, por liberdade, que nem o Edu falou, né, que a gente precisa, né, lutar por liberdade. E uma vida com drogas, cara, isso é muito forte, né, cara? Não tem liberdade com drogas. Falando nisso, né, trazendo aqui bem essa polêmica, Edu. O Lula falou aquela frase agora. Então, falando da frase que o Lula falou, muito polêmica, né, que o traficante é vítima da sociedade. O que tu tem a dizer sobre isso, Edu? Tudo que o Lula fala é muita merda, né, cara? Ah, nós somos vítimas dos vagabundos que estão aí governando o Brasil. Nós somos vítimas, de verdade, né? Um cara feito Lula que diz que o ladrão rouba para tomar uma cervejinha, que diz que traficante é vítima da sociedade, né? Já mostra que um cara desse não tem caráter nenhum. E isso a gente sabe que o Lula não tem. Os caras que estão do lado do Lula não têm caráter. Se dizem defensores dos direitos humanos, mas estão aí todos eles debochando, né? De um cara justo, honesto, que quis fazer o certo num país que gosta de aplaudir bandido. Então, assim, por que os presídios bateram palma quando o Lula ganhou? Esse cara é o presidente que escraviza o pobre e é um cara que é totalmente ele e os seus, aliado com todo tipo de bandido e bandidagem que existe. Esse é o Lula. Então, não tem muito o que falar, não. Tá aí a verdade tá aí. Então, Cabe cabe a cada um, né, enxergar a verdade. Porque também é o seguinte, tem coisa que eu acho que não é inocência, não. Tem coisa que eu acho que não é burrice, não. É cumplicidade. Tem muita gente que é cúmplice, né? Cúmplice dos desmandos e das roubalheiras do Lula. essa questão da fala dele, que até tu citou, né? De roubar para tomar uma cervejinha. É impossível, porque ninguém é viciado numa cervejinha, né? Ele minimizou, mas na verdade ele quer proteger o crime organizado, quer proteger esse ladrão, né? De celular, porque ele sabe que o dinheiro vai acabar na mão do traficante, né? E o traficante, como que a esquerda ela está fundada no narcotráfico, né? Ela tem esse benefício, né? O que tu diz sobre isso? Você lembra daquela figura, eu não sei se é Márcio Tibur, não quero cometer um erro, não. Mas você lembra daquela figura que diz que vê uma lógica no assalto? Sim, eu É esse lembro tipo disso. de gente que apoia Lula, é esse tipo de pensamento que o Lula tem. Porque o que, que o Lula está fazendo no governo? Ele está fazendo bem para a sociedade? Não, ele está roubando. O Lula disse na primeira campanha: o meu desejo é que no fim do meu mandato todas as pessoas estejam fazendo pelo menos 3 refeições. Aí veio o segundo mandato, é a mesma coisa. Veio o terceiro mandato e é a mesma conversa. Esses caras, eu acho que foi Dom Adair que disse essa semana, aqui em Brasília mesmo, que diz assim: esses caras vivem pregando uma coisa que não fazem. Esses caras estão trilionários, cara. As estatais todas, por isso que o governo Bolsonaro foi importante, para mostrar que mesmo com a pandemia, Bolsonaro deixou o governo com dinheiro em caixa, com as estatais dando lucro. E dá lucro mesmo, se não roubar. As estatais estão todas dando prejuízo. Meu amigo, essa turma do governo que passou 4 anos sem roubar, né? Essa turma está feito traça.
acabando e destruindo tudo. Não é só o Lula que rouba não. Olha o INSS, Carlos Lupe, o Frei Chico, tá chegando no voo Ney Queiroz e tantos outros. É uma verdadeira quadrilha que está instalada no INSS. E é só um caso que a gente está falando. A gente não está falando de saúde, a gente está falando de educação, a gente não está falando de direitos humanos, a gente não está falando dos outros ministérios, não. Se mexer, né? Vai encontrar muita coisa, cara. Então, assim, é um governo de bandido, de ladrão, de ladrões, né? Que estão acabando com tudo. Então, assim, não tem muita coisa para dizer. Só precisa que o povo acorde. Agora, eu também gosto de dizer o seguinte: todo mundo condena o Nordeste, realmente o Nordeste é escravizado. Eu queria que você que está assistindo o podcast agora pensasse o seguinte: falta água na sua casa. Você já ficou 15 dias sem ter água. No Nordeste, o que é que os caras fazem? Fecham as barragens, que estão cheias. Aí não chega água na torneira. Uma semana, duas. Aí chega o carro-pipa, cara. O prefeito bota o carro-pipa lá. Mas ele só abre o carro-pipa para encher a caixa d'água ou a cisterna se você fechar com ele. Essa é a realidade das pequenas cidades. Essa é a realidade do Nordeste. Então, assim, é muito fácil escravizar o povo. E o povo que precisa, se você abrir a torneira hoje e lavar suas mãos, pense nisso. Como é que deve ser uma casa sem água para lavar a mão durante dias. Pense como é que deve ser uma casa sem você poder dar uma descarga no banheiro, porque gasta muita água, você tem que pegar um balde de água e colocar. Pensa aí, você na hora que estiver debaixo do chuveiro. Então, assim, é uma região escravizada, que é muito difícil de tirar essa escravidão lá, entendeu? E muitas vezes é quem decide a eleição. Então, é preciso atuar fortemente lá, para acabar com essa escravidão desses bandidos. Ô Edu, só uma colocação, depois eu quero passar também para o Deuseres fazer uma nova pergunta, mas tu citou uma coisa muito importante, né? Que falou da transposição, né? Eles fecham as barragens, teve a questão da transposição do governo Bolsonaro, e esse projeto era um projeto da família real, né? Lá da época do Império, né? O nosso imperador Dom Pedro II, que agora fez 200 anos, né? Ele já tinha esse projeto de transposição. E na época da libertação dos escravos, né, o que trabalhava nas fazendas dos escravos no Nordeste, que era muito centralizado, né, no Nordeste, quando eles foram libertos, eles foram procurar terras e foram para regiões secas. Então o sertanejo, ele é descendente dos escravos, né, e eles estão morando lá esperando, né, 150 anos chegar a água, e quando chegou a água, que seria a verdadeira libertação dos escravos, porque a terra é boa, é produtiva, mas é seca. Com a água teria a libertação, e o governo sabendo que se libertar, o governo Lula, né, se libertar esse povo, ele vai perder o voto, o que ele fez? Cortou a água, né? Então, isso é uma moeda de troca que os caras têm. Mas não é só nisso não, cara. É na educação. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, vê. No dia que a gente tiver também uma educação de qualidade. Eu fui professor tanto da rede pública como da rede privada. Eu não conheço filho de político nenhum estudando em escola pública. Mas todo político diz a educação está ótima. Mas os filhos deles estudam. Foi tirado o ensino religioso da rede pública, tanto no governo estadual como no governo municipal. Com aquela história, o Estado é laico. E por que é que os filhos dos políticos estudam em escolas cristãs? São essas coisas, sabe, que a gente vai vendo, e isso fica muito bom para a audiência que está questionando, que está assistindo e às vezes questiona a gente. Como é que essas pessoas não veem essa escravidão? Pô, as pessoas não têm formação de nada. Tem criança que ainda vai para a escola para merendar. Merendar é o lanchezinho, né? Às vezes não tem comida em casa. Eu lembro que eu tinha aluno meu,
que trabalhava, acordava 4 horas da manhã para cortar palma, para dar comida para o gado. Criança que tinha que ir 5 horas da manhã tirar o leite do gado para ajudar em casa. Aí tomava um banho nas carreiras, corria para a BR para pegar um carro da zona rural para vir estudar na cidade. Agora imagina a qualidade de vida desse moleque. Aí ele chegava, coitado, com fome, esperando a hora do recreio para comer, fazer uma merenda. No final, pegava mais 2 horas de carro para chegar em casa, chegava em casa 3, 4 da tarde, né? Imagina a qualidade de vida desse menino aí. E se as pessoas dizem, mas é trabalho escravo. Se não fizer isso, amigo, a família não consegue. Então são essas realidades que a gente traz aqui para que as pessoas enxerguem que não é muito bom a pessoa morar numa cidade desenvolvida, que está tudo certo, tal. E a gente é detonado no Nordeste justamente por causa disso. E a gente lá a gente não consegue nem entrar. Teve um fato muito interessante que aconteceu que o Deus eles pode comentar. Eu peguei 40 horas de carros para vir para Brasília quando soube que o presidente estava preso. Fiz uma campanha Pix, foi a primeira campanha Pix que eu fiz, pedindo que eu não tinha condição de vir, mas eu fiquei desesperado, vi que podia ajudar. Os amigos também convocaram para vir para cá, os influenciadores. Conversei também com um amigo nosso que é ligado à família, né, que é da família do presidente Bolsonaro. Disse, não, vem cá, se puder ajudar, tá aqui conosco, né? Tá tudo muito tenso. Aí eu vim. Aí quando eu cheguei, cara, eu dei um tempinho assim, eu disse, deixa eu passar aqui na Polícia Federal para fazer minha oração pelo presidente Bolsonaro. Eu oro em casa, eu oro na igreja. Mas aí alguém filmou, cara, assim, um amigo meu filmou e depois esse vídeo viralizou no Brasil. Cara, eu nunca apanhei tanto na minha cidade, num blog lá. Houve me chamando de doido, dizendo que eu tinha deixado minha mulher, que outro cabia ia chegar na minha casa. Bicho, tudo esquerdista. Eu sou de Garanhuns, a terra do Lula, né? O pessoal descendo o cacete. Aí eu olho assim e digo, pô, tudo escravizado, né? Pela mentira, achando que Lula é a oitava maravilha do mundo. O prefeito lá também escroto pra caralho. Desculpa o palavrão, mas... enfim. Então eu vivo numa terra escravizada, cara. Por isso que eu tenho muito orgulho de ter saído da minha terra em 2015. Conheci um cara chamado Jair Messias Bolsonaro, que a gente se tornou amigo, que conheceu minha história, que me convocou, que soube da minha história e perguntou o que é que a gente faz para tratar dos dependentes químicos. E a partir desse áudio nasceu uma secretaria de políticas sobre drogas, que salvou 180 mil vidas, que com todos os decretos e leis que a gente conseguiu produzir durante o governo Bolsonaro, ajudou o Tarcísio a acabar com a Cracolândia, que todo mundo dizia que aquilo ali não tinha, entendeu? Então, quando eu olho para trás, na minha secretaria, a gente era responsável por mais de 950 milhões, né? E nunca desviamos um centavo. Eu continuo morando no mesmo bairro que eu moro, a minha casinha, o meu carro é um pelo menos eu não fico de pé, né? A gente vive com muita dignidade na minha casa, na minha família, né? E, cara, se fosse qualquer outra pessoa, né, eu vejo muito prefeito na minha região que entra puxando uma cachorra, como se diz lá no Nordeste, o cara não tem nada, e quando o cara sai com uma mansão de 16 milhões, com carros importados. E eu vim para o governo Bolsonaro para fazer a diferença, para ajudar ele. Um cara que era tão maltratado pela mídia, tão bombardeado como é hoje, eu fui lá para fazer minha parte. Que eu acho que se cada um fizer a sua parte bem feita, seja na área de política de drogas, seja na área de desenvolvimento social, seja na área de infraestrutura, seja na área de turismo, como o ministro Justo Machado fez, né, pernambucano. Hoje eu tenho orgulho de trabalhar com ele, com o filho dele, né? A gente apontando todos os desmandos do prefeito do PSB, que é ligado a Lula, né, João Campos. Cara, estou tentando lutar por um Brasil melhor. Pelo meu filho, pela minha filha, pela minha família, pelos filhos de vocês, né? Mas, cara, eu nunca pensei que eu ia arrumar tanta treta na minha vida como eu arrumei desde quando conheci o Bolsonaro. Olha, se tretar fosse um esporte, Bolsonaro era meu treinador.
Ô, Edu, já que você falou de tretar e Bolsonaro, eu trouxe várias fotos e vários vídeos aqui para mostrar como que você começou. Mas antes, eu queria que você lembrasse, tem um vídeo emblemático na época do Bolsonaro que você trabalhava com ele, foi quando ele abriu as comportas da transposição. Tava ele e Gilson Machado, o Gilson Machado com a sanfona. Você acha que estava lá também, cara? Foi lá em Jeti, né? Jeti. Já ti. Jati. Cara, ali para mim foi emblemático. Quando eu lembro de Bolsonaro, eu lembro daquela imagem. Era ele e Gilson Machado e as comportas vindo água descendo assim, ó. Entendeu? E aí ele tocando aquela compa cheia de gente em volta. Cara, aquilo ali para mim eu até me arrepio, cara. Entendeu? Cara, porque assim, vê, Lula pegou justamente essa ideia que Wagner tinha falado, né? Dizer, eita, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma obra aqui faraônica. Vamos levar água. A intenção pode até ter sido boa, mas os caras no meio do caminho não entregavam a obra. Os caras no meio do caminho começou desvio, superfaturamento, aditivo em cima de aditivo. Isso não aconteceu. Passou 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí, quando o governo Bolsonaro chega, né, através do nosso ministro Rogério Marinho e de outros, né, desenvolvimento social, vamos terminar isso aqui, porque o governo as pessoas têm que lembrar o seguinte: ficou muita obra inacabada. O governo Bolsonaro poderia dar as costas e tocar o governo dele. Ele disse, não, vamos pegar isso aqui, vamos terminar com toda a bondade que Bolsonaro tem, minha gente. Todo olhar que ele viu ali que ele tinha muito gasto. E ele foi lá e começou a fazer com que as coisas acontecessem. Mas aquele momento, Deus eles, que ele abre as comportas lá em Jati e aquela água jorra e aquela festa do povo ali, cara, aquilo foi lindo. Acho que ninguém nunca vai esquecer aquilo ali. Eu não tava. Nessa eu não tava, não. Mas foi tudo muito bonito, cara. Para o povo do Nordeste aquilo tem um significado. E não só foi lá, não. Foi a transposição do Agreste, Leste, que depois foi fechada ali numa região chamada Arco Verde, né? Que depois da inauguração, quando o governo Lula assumiu, eles fecharam a torneira. E aí faz pouco tempo que Lula foi lá inaugurar o que Bolsonaro já tinha inaugurado. Eu acho que. E ainda não está 100% terminado, não, tá? Rapaz, teve a ponte agora, Edu. Teve a ponte agora que o Bolsonaro tem 3 anos que a ponte está pronta. Faltava só as cabeceiras. Foi inaugurada agora a ponte do Bolsonaro. Entendeu? Então, assim. Acho que foi no Maranhão. Acho que foi no Maranhão, né? Foi no Maranhão, mas, ô Wagner, eu queria botar aqui, cara, as fotos Rapaz, eu trouxe um monte de coisa aqui, foto, vídeo. Eu queria escolher uma aí para o meu amigo explicar, porque assim, a gente sabe que ele trabalhou com o Bolsonaro 4 anos, mas a história dele com o Bolsonaro foi antes, foi em 2014, né, o Edu, se você... Assim, 2015, a gente tava no movimento fora Dilma, né? Mas 2015 ali no final para 2016 é quando estoura aqueles famosos vídeos. Dá que eu te dou outra, né? Aquele outro vídeo. Pô, os caras fodem nós a vida inteira e a gente tem que dar boa vida para esses caras. Ali começa, né? Já tinha aparecido, já tinha visto Bolsonaro uma vez, acho que no Cacete Planeta, né? Aquele cara magro, feio, né? Eu já tinha visto alguma coisa assim, eu era fã do Cacete Planeta, né? É interessante também, Deus eles, uma coisa assim, que Bolsonaro, ele vem para ser mais uma voz, né? É, ali como o Enéas, porque todo mundo conheceu o Enéas. O Enéas conseguiu lançar um slogan, meu nome é Enéas. E Enéas era ridicularizado pela mídia, para a gente entender o poder que a mídia tem. Só que a mídia não conseguiu fazer isso com Bolsonaro, desprezou Bolsonaro e Bolsonaro veio crescendo. E em 2015, 2016, as pessoas achavam que a gente era louco quando a gente ia para o aeroporto, que juntava muita gente, aquele bando de menino de camisa preta, com o Bolsonaro fazendo arminha, né? Quando o Bolsonaro começou a crescer nas redes sociais, que os caras não conheciam o cara, bicho, aí já estava estourado demais. Então, assim, e Bolsonaro foi e é um fenômeno de rede social.
é o único cara que eu conheço no mundo que sem fazer nada, sem estar há mais de 100 dias sem postar nada, subiu quase 600 mil pessoas no Instagram dele. Então, assim, cara, foi bom demais. Quem viveu aquilo nunca esquece. E eu torço que um dia a direita possa unir para que a gente possa ter a vontade novamente de bater esse Brasil velho aí e reconduzir Bolsonaro à presidência da República. Wagner? Então, Edu, e falar um pouquinho da tua história. O Edu, criança, quando começou, porque a gente falou, né, aí já do governo, do teu, né, do teu trabalho junto com o Bolsonaro, da história, da política um pouco, mas como que começou, como que você se tornou coordenador, né, dentro do governo Bolsonaro, e o que que você pode contar um pouquinho da tua história aí? Você teve problema com dependência química, né? E relatar um pouquinho sobre isso, toda a tua experiência que te fez ser mais forte, né, e resolver ajudar outras pessoas, né, nesse assunto. É bem longa, mas eu vou resumir. Tá bem resumido. Cara, meus pais não puderam me criar, então eles me abandonaram quando eu nasci, né? Eles se separaram e cada um foi para um lado e eu fiquei ali sem. E acho que aí começa o primeiro conceito, tá? Deus nos criou para que a gente tenha uma família. Tanto é que ele mandou Jesus Cristo em uma família, né? Para cuidar. É ali onde a gente é protegido, é ali onde a gente é amado, é ali. E esse primeiro conceito de família, por não ter uma, eu sempre quis ter uma família como base. Mas, bicho, como eu não sabia nada de nada, né? Cresci, fui bem criado pelos meus avós, mas eu sempre quis que tivesse meus pais. Então, fui uma criança assim, que fui bem criado, mas eu tinha uma revolta dentro de mim que poucas pessoas sabiam, né? Eu tinha ódio do meu pai, né? Minha mãe só aparecia raramente, né? E nessa revolta, aos 13 anos, eu conheci o mundo das drogas. A droga, ela nunca vem por uma pessoa desconhecida. Ela sempre vem por um amigo, né? E eu tive uns 2 ou 3 maus amigos que me colocaram nesse caminho. Quando eu fui ver, já estava com 7 anos nas drogas. E aí vem a segunda coisa. Aí eu conheci Deus verdadeiramente. Aí sim, ali começa a minha história, minha salvação. A partir dali, Deus me levantou. A partir dali, Deus me deu minha filha. A partir daí também eu busquei para construir uma família, né? E quebrei muita cara, porque eu tive 4 relacionamentos assim, até entender que, como família, eu tenho que fazer aquela renúncia, eu tenho que cuidar. É na família que. Um cara que é criado, que não é criado pelos pais e não conhece o não, ele também fica sem limites. E foi preciso eu conhecer o não, né? Então, fui parar numa casa de recuperação, me conheci Deus, me recuperei, comecei a doar minha vida para Deus, sempre pedindo uma família, né? E me sentindo livre, porque não estava mais escravizado pelas drogas. Aí vem o terceiro, liberdade. E por último, né, conheço o presidente Bolsonaro, em 2016, um cara que queria lutar por uma pátria pela família, por Deus e sem drogas. Então, tudo isso vai sempre se encaixando, né? E, pô, assim, conheci o presidente Bolsonaro num encontro em Natal. Ele fez o convite para ir no, no gabinete dele, a gente trocou telefone. Eu conheci também o movimento de direita, Direita Pernambuco, nasceu em Pernambuco, foi um dos pioneiros, né? Aí, bicho, no primeiro dia que eu fui lá no presidente Bolsonaro, o cara passou o dia todo sentado com ele, conversando no gabinete dele. Pô, você é gente boa, tal, não sei o quê. E mensalmente a gente ia em Brasília, ou a gente se encontrava na época dos aeroportos, né? Aí nasceu a história dos outdoors, aí eu mandei para ele. Depois ele ligou para mim, tu resolve esse problema aqui para mim, eu fui lá e resolvi. Aí quando foi no dia 16 de agosto de 2019,
18, no ano da campanha, né? Ele já tinha feito o convite para mim ser o coordenador da campanha dele. Eu digo, pô, esse cara é maluco, pô, nunca coordenei campanha. Mas ele disse assim: você é um cara honesto, cara, você é um cara que me ajuda, você é um cara que está comigo. Todo mundo vive falando de política, mas você é um cara que manda mensagem para mim, diz assim: Deus te abençoe, né? De noite, de manhã, como é que o senhor tá? Eu disse, pô, você é um cara diferenciado. E aí ele mandou um áudio para mim: Edu, o que é que a gente faz para tratar dos dependentes químicos? Pô, ali eu digo, pô, que massa. Eu trouxe esse áudio aqui, Edu. Eu trouxe esse áudio. Depois a gente podia botar. Aí eu disse a ele o seguinte, sabe, Wagner? Eu digo, foi. O áudio é o seguinte: Cabral, manda um áudiozinho curto aí, pô. Falando sobre esse caso da dependência química. Eu digo, porra, não tem áudiozinho curto, não, presidente. Isso aí é complexo. Então faz um projeto, porra. Só que no dia que ele disse isso, sabe, Wagner? Assim, pouco tempo depois ele foi esfaqueado. Eu fiquei com a campanha nas costas em Pernambuco, tocando a campanha lá, a gente preocupado com ele, né? E aí a gente veio e, pô, ganha a campanha. Cara, ele me mandou um áudio assim que eu nunca esqueci. Eu acho que eu perdi esse áudio. Ele disse, cara, muito obrigado por tudo que você fez por mim. Ganhamos a eleição aí e vamos para frente e tal. Pronto, ali eu achei, Wagner, que minha história com o presidente Bolsonaro estava esquecida. Tava assim, estava acabado, eu estava satisfeito, voltei para minha casa, voltei para minha loja para cuidar do meu negócio. Bicho, 3 dias depois que ele ganhou, ele liga para mim. Ô, Cabral, tô aqui no Rio de Janeiro, e tal. Eu digo, posso ir aí? Pode. Traz o projeto, pô, traz o projeto. Eu digo, porra, que massa, ele lembrou do projeto. Aí eu fui lá, entreguei o projeto, ele assinou, ele me disse quem seria o ministro. Ele disse, ó, espera até terça-feira que eu vou anunciar o Osmar Terra. Você tem como chegar nele? Eu digo, pô, cheguei até aqui. Edu Cabral, como sempre, né? Você foi uma pessoa maravilhosa para comigo, desde há muito, nesse nosso projeto de mudar o Brasil. Então, na próxima terça-feira, 11h15 da manhã, estamos aí em Recife, hein? Mas até então eu não imaginava que fosse fazer parte do governo. Ele pegou e disse, não, bicho, quem bota filho no mundo tem que criar. E aí a gente foi chamado para o governo, passei 4 anos com ele, né, no governo, a gente tratou mais de 180 mil dependentes químicos, né, como eu falei. Foi a primeira secretaria que Lula acabou, quando assumiu. E como Deus eles falou, assim, quando chegou no final do governo, que eu fui o último a pagar a luz do ministério, o último a sair de lá. Eu saí com desejo de missão cumprida, mas saí com uma conta de tristeza, né? De ver uma eleição tão injusta, até a gente entender tudo que aconteceu, né? Tudo que a gente está vendo aí é fruto do reflexo, agora, dessa eleição, que eu nunca confiei que a gente tivesse perdido a eleição. Nunca confiei. Eu sou o cara, deve ter esse vídeo aí, depois Deus vai mostrar. Você falou que a gente teve na manifestação ali para 150, 200 pessoas no máximo, domingo passado, e o pessoal, tu vai subir no caminhão aí para falar, só para esse pinguinho de gente. Eu digo, meu amigo, eu subo para 2 milhões, mas eu subo para 5. Se for para a gente reconstruir toda a história e trazer Bolsonaro de volta, né, ao poder, eu vou reconstruir. Porque tudo que eu vivi, sabe, Wagner, nada foi por força humana, cara. Nada foi, meu irmão. Eu tenho plena certeza que foi Deus agindo. Tanto na vida do Bolsonaro como na minha. Porque eu nunca imaginei que eu fosse sair da esquina que eu usava drogas para, junto com o Quirino, com a Cláudia, comandar a política de drogas do Brasil. Cara, só Deus faz isso. Olá, meus garanhões, estou aqui com o Edu Cabral, trabalhou conosco, uma pessoa fantástica, trabalhando na recuperação de drogados. E estamos homenageando ele com a merecida medalha 3i, né? Desejar ele muito sucesso em Garanhuns, que ele realmente ele faça com que o seu trabalho seja reconhecido. Acreditamos nele, que vai ajudar muito a cidade e, por que não dizer, o Brasil ainda. Boa sorte, Gabriel. Prazer, obrigado por Deus, sempre juntos. 3i agora. Só Deus faz isso. E no meio do caminho ele vai colocando pessoas como você, como Deus Eles, e como tantas outras pessoas que Deus tem levantado. Agora, para que a gente possa retomar o governo, é preciso que as pessoas arregassem as mãos e que as pessoas trabalhem muito por isso. Por exemplo, tem gente que diz assim, o que é que eu posso fazer na minha cidade? Ah, na sua cidade tem uma faculdade e você está livre aí, faz um curso,
Vai lá fazer humanas. Entra na sala de aula para bater de frente com o professor lá, doutrinador. Você vai estar defendendo a sua turma e você vai estar lá debatendo com os doutrinadores. Vai lá, faz sua parte, ou então passa um concurso aí para ser professor de faculdade, de escola. Cada um pode fazer a diferença sendo direita no ambiente que está. Agora, o primeiro ambiente, sabe, Wagner, Deus Elis? O primeiro ambiente que a gente é direita é dentro de casa. Porque tem muita gente aí com a câmerazinha, fazendo um videozinho aí e dando opinião que não vale nada, que na realidade nunca fizeram nada e gosta de infernizar a vida dos outros, gosta de dividir a direita e todas as máscaras vão cair. Porque quando a gente atinge um servo de Deus, como Bolsonaro está sendo atingido, e tantos outros de direita que estão querendo fazer seu papel, no final das contas, toda a verdade será revelada. Verdade. Falando, quando tu falou ali que o Bolsonaro te deu a oportunidade, Deus não une pessoas, une propósitos, né? Eu acredito que nós não estamos aqui por acaso. A primeira vez que eu ouvi falar do Bolsonaro foi em 2012, né? Eu estava numa reunião com os pastores, foi uma coisa muito doida que aconteceu. Eu estava ali com o Silas, Marcos Feliciano e tal, aqui nos Gideões, em Camboriú. E eles começaram a falar de política e citaram o nome do Bolsonaro, que ele seria candidato em 2014 pelo PP, e esse cara tinha, né, um discurso forte e tal, e precisaria ter alguém assim diferente, né? E ele seria uma opção. Foi citado o nome dele, ali eu comecei a olhar no Facebook na época, e o que acontece? Eu comecei a acompanhar ele a partir dali, né? E realmente eu acredito que o Espírito Santo mesmo queimou no coração de muitas pessoas essa vontade, né, de um Brasil, porque passou por toda aquela fase do mensalão, petrolão, e atrapalhou bastante, né? Na verdade, favoreceu muito a esquerda e esse movimento, né, que a gente queria libertar o Brasil da corrupção. Só que, infelizmente, né, a mídia, o Bolsonaro, né, ele não acertou em tudo, ele subestimou, né, o poder de influência da mídia, de manipulação. Né? As pessoas realmente ainda são muito usadas como massa de manobra. E o que a mídia fez, né, com todo esse armamento, todo esse arsenal de guerra em torno, acabou fazendo muitas pessoas desistirem desse projeto e recuarem. Ou seja, elas não queriam, né, a liberdade, elas voltaram para o Egito, voltaram para a prisão, né, da esquerda. E infelizmente, né, tudo voltou ao como era antes, né? O sistema. É uma coisa que também assim é interessante. O meio também faz a pessoa. Vou voltar lá para a história do Nordeste, tá? O meio também faz a pessoa. Se quando você anda no Nordeste, tem muita cidadezinha pequenininha, tem muito vilarejo, tem muito sítio, principalmente as cidades que são um reduto mesmo da esquerda. Cara, toda casinha que você passa tem uma parabólicazinha, o cara lá só pega Globo, tá? Lá só pega canalzinhos de esquerda. Então, para o cara simples, né? Ele assiste o Jornal Nacional como se fosse verdade. Tudo que o Jornal Nacional disser, para os caras vai ser verdade. Então, assim, a gente também tem que entender o meio, né? O meio é isso. Para esse pessoal não chega a Revista Oeste, para esse pessoal não chega Timeline, para esse pessoal não chega Braddock, para esse pessoal não chega não, cara. Então, como é que a gente vai libertar esse povo? Entendeu? E aí é onde está o problema, assim. Eu não vou dizer que o Bolsonaro errou nisso, certo? Porque não está tudo com ele. Ele pegou pessoas técnicas que colocou lá e eu acho que alguns ministros, de certa forma, falharam, tá? Todo mundo, o Weintraub. Quem imaginava que o cara seria um fiasco? Entendeu? Teve... Mandetta, Moro. Eita, eu nem vou tanto no Moro, né? Nem vou tanto no Moro, assim. Eu vou mais naqueles que não assumiram um mandato e, cara,
erraram, não sabia. Cara, eu tive que me reinventar, Wagner. Eu conhecia o movimento, eu já conhecia todo mundo, eu era membro da Fazenda da Esperança, eu conhecia o Rolf, o Egon, já acompanhava eles da Cruz Azul. E eu fiz aquele negócio, o Bolsonaro uma vez disse assim, cara, eu não sei de tudo, mas eu vou botar lá, quem sabe. Quando eu sentei na cadeira, a primeira coisa que a gente fez, eu, o Quirino, a Cláudia, que comandava a secretaria, a gente reuniu todo mundo, cara, todas as casas de recuperação do Brasil. Bicho, a gente fez um puta evento lá, muito massa. Sentou com o pessoal, viu todo mundo nos olhos, pediu que as pessoas trouxessem projetos. A gente entendeu que o primeiro passo que a gente tinha que dar era as casas de recuperação, porque tinha muita gente na rua, muita gente drogada. Então, nós reconhecemos as casas de recuperação, que era muito perseguida, criamos portarias, mas isso não é da noite para o dia, não. Você tem que aprender a falar a linguagem do governo. Eu era muito militante, eu cheguei na primeira reunião de transição e disse lá, o povo dizia assim, eles tinham uma linguagem pejorativa para o dependente químico. Eu bati na mesa assim, Gabe, vocês podem falar assim como vocês quiserem. Parem de dizer isso. Comece a dizer assim, acolhido. Comece a dizer assim, ao invés de coloca a palavra usuário, dependente químico. Comece a usar essa palavra, não? E a mulher perguntou, quem é você? Eu digo, eu fui o coordenador da campanha do presidente Bolsonaro, sou o primeiro secretário do PSL e tal. Bati na mesa ali achando que estava arrasando. Era tudo um bando de esquerdistas safados, ficaram tudo ali meio que debochando, né? Aí depois eu digo, sabe de uma coisa, cara? De noite eu digo, pô, não vou agir assim, não, vou agir de forma mais técnica. Me sentava com o Quirino, a gente traçava tudo, os projetos, dividiu a secretaria em três partes, cada um fazia isso. Cara, assim, foi fazendo isso, reconhecendo que a gente não sabia de tudo, que a gente fez quase tudo que a política de drogas precisava no Brasil. Instituímos uma nova política de drogas baseado na história de abstinência. Não aquela história de dizer assim, acho que vocês já ouviram falar de redução de danos, né? O cara diz assim, não, não fuma 10 pedras de crack, não, cara, nesse cachimbo aí, nessa lata de Coca-Cola, que a tinta da lata aqui é tóxica. Vamos fazer o seguinte, a gente vai te dar um cachimbo, a gente vai te dar uma seda, em vez de tu fumar 20 pedras de crack, tu fuma 10, aí toma uma água, descansa, fica suave, e depois usa mais 10. E com o tempo tu vai reduzindo, a tal redução de danos. Isso é balela, não funciona. A gente foi direto à abstinência, quer parar de usar droga, é abstinência. E mesmo assim a gente ainda conseguiu ajudar alguns CAPs, algumas redes aí, que precisava assim de fazer assim, o cara chega na casa, chega no local de recuperação, no local lá, no CAPS. O CAPS não fica com o cara 3 ou 4 dias, ele medica e manda embora. Mas se ele detectasse que o cara precisa, manda para a comunidade terapêutica, é uma rede que vai se ajudando, né? E que não existia isso em outro governo. Né? Tanto é que voltou as perseguições às casas de recuperação. Tratamento de dependência química, ele é individual, ele não é um tratamento assim. Ele tem que, apesar das pessoas viverem na comunidade terapêutica, essa comunidade terapêutica tem um tripé, né? Que é a convivência entre os pares, entre eles ali, como é que eu posso dizer, a viver novamente, né? Ele, eles trabalham a laboterapia, não é aquele trabalho em empresa, mas é a laboterapia, né? O que é essa laboterapia? Cara, ele quando voltar para a sociedade, ele vai precisar ter um emprego. Então, você faz um curso de profissionalização com o cara ali aprende a fazer um pão, um doce, o cara aprende a fazer tantas outras coisas que as comunidades terapêuticas têm, né? Então, e a espiritualidade, cara, não tem como o cara parar de usar drogas sem encontrar o sagrado, sem encontrar Deus, sem ter um norte na sua vida, né? Então, nós fizemos com que isso acontecesse fortemente no Brasil. É por isso que mais de 180 mil pessoas tiveram a oportunidade de recomeçar suas vidas. Agora, Então, Edu, não, eu tenho uma pergunta para fazer para o Edu, Wagner, olha só. Eu conheço o Edu, mas muitas pessoas não conhecem. Ele é um cara que é a ligação entre os movimentos e os políticos.
entendeu? É um cara que transita de todos os lados. Ele é a ligação de todas as partes da direita, entendeu? E muitas vezes a pessoa não sabe disso. Por exemplo, a criação do... O Edu participou da criação dos influenciadores do Brasil. O Edu é o vice-presidente dos influenciadores do Brasil. Ele participou da criação do movimento dos advogados de direita do Brasil, né? Então, ele tem Também, né? do JDB também, que eu conheci ele no JDB, ele criou. Então, ele é um cara de movimento de rua. Para quem não sabe, eu trouxe aqui um vídeo, eu queria que colocasse o vídeo, que é ele em 2021, no 7 de setembro. Cara, tinha, acho que era 800 mil pessoas, não era, Edu? Na esplanada ali, na esplanada dos ministérios, ali se falaram até de 1 milhão de pessoas ali naquele local. E tem um vídeo emblemático, você falando ali para aquela multidão de gente, você tocando cavaquinho, entendeu? Falando. Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Sou brasileiro, com muito orgulho. Então, assim, Então, o Edu aquele é... ali foi o 7 de setembro, o do Cavaquinho foi o 7 de setembro de 2022. Eu O trouxe o de outro vídeo 2021. O outro vídeo também de 2021 é aquele que a gente voltou para as ruas após a pandemia, que tinha aquela uma fica em casa e economia a gente vê depois. Então tem dois vídeos aí. Deus, Elis, eu vim do movimento de rua, cara. Eu vim. Deus, pátria, família aí! Deus, pátria, família aí! Deus, pátria, família aí! Brasil acima de tudo! Hoje é dia. Eu nunca, apesar de estar no governo, a minha secretaria, a nossa secretaria era aberta para as pessoas. Lá nasceu o JDB, eu recebia o menino tudinho, Bruno Gomes vendendo livro de doce, cabelo de barata. Foi eu que levei o cabelo de barata ao Bolsonaro quando deu aquela treta do caramba lá. E tantas outras pessoas, sabe por Não, quê? para quem não conhece que é o Cabeça de Barata, quem que é? Tem que falar o nome, bicho. É verdade. Bicho, eu esqueci o nome dele aqui. Michael Sullivan. Michael Sullivan. É Michael Sullivan. Ele tá lá na Câmara agora. Eu recebi no meu gabinete, assim, do nada, a Flávia Bertier, que ela nem era candidata ainda. Tantas pessoas, cara, assim. Então, a JDB nasceu lá na minha sala. Depois o Danilo tomou conta. Os influenciadores do Brasil foi inspiração de Deus na sua vida. Quando você veio falar comigo, eu disse, bicho, toca o negócio para frente aí. E você foi tocando, de vez em quando eu vou dando umas orientações aí. O movimento Advogado de Direita nasceu na campanha de 2018, quando Jéssica chegou lá com Carla, com Pablo, um grupo de advogados. A gente quer ajudar Bolsonaro. Cara, eu acolhi todo mundo lá. Quando terminou a campanha, os meninos seguiram com o movimento, né? O movimento cresceu, hoje tem mais de 10 mil advogados, que tem ajudado o presidente Bolsonaro, a família Bolsonaro. Bicho, aquela coisa assim, por que é que eu faço isso? Cara, Bolsonaro acreditou num cara que ele mal conhecia, viu o projeto, gostou, me aproximei dele. Pô, eu tenho que fazer no mínimo o que o presidente Bolsonaro fez. Cada pessoa que quer ajudar, no meio do caminho a gente se decepciona com algumas pessoas, como ele se decepcionou. Mas na maioria das pessoas, o que é que elas querem? Bicho, eu trabalhava na secretaria, Wagner, e eu tinha que cumprir meu expediente. Mas, bicho, se tem alguém no governo Bolsonaro que mais foi levar pessoas lá no cercadinho para fazer uma foto com o Bolsonaro, para ver Bolsonaro, cara, esse cara foi eu. Toda semana eu ia 2, 3 vezes lá, cheguei até levar bronca. Pô, de novo aqui, Cabral. Eu digo, presidente, eu vou abrir a Mitotour, né? Eu vou abrir uma empresa de turismo, porque o senhor movimenta aqui em Brasília. Na época eu disse, em média, o senhor consegue botar 2.400 passagens por mês de avião. O senhor está movimentando turismo aqui. Eu disse, pô, não sabia disso, não. O povo sai lá da casa do caralho, vem aqui, lhe ver, fazer foto. O cara compra passagem de avião, o cara pega um hotel. Às vezes as pessoas não conseguem vir de primeira, que era só 40 pessoas de manhã e 40 à noite. Né? Nem sempre ele estava em Brasília, então as pessoas às vezes esperavam. Cara, eu acho que o cara que mais levou gente lá
para ver ele e tal. Eu acho que eu tenho umas 6 mil fotos com o Bolsonaro. Mas você tem aquelas fotos lá Ô, Wagner, tu lembra que tinha toda quinta-feira o presidente Bolsonaro fazia aquelas lives? Pô, era doido para aquelas lives, cara. Doido. Bicho, sabe por que é que eu não ia naquele negócio? Eu acho que eu fui 1 ou 2 vezes só. Porque primeiro demorava muito. E, bicho, quando a gente trabalhava muito ali, você sabe que eu sou um cara que gosta de comer. Bicho, é a hora que a gente tinha paz ali para dizer, eu vou para casa, tomar um banho, jantar. Sendo sincero, às vezes eu nem assistia live, né? Às vezes nem assistia assim. Porque a gente que convive tanto com o presidente Bolsonaro, que convivia e tal, essas coisas todas, você acaba acostumando. Você acaba se colocando como instrumento da história, né? Com o instrumento dele ali para ajudar. Ah, agora já ajudei no assunto das lives. Ah, Edu, manda aí para mim. O que é que a gente fez aí na política de drogas? Isso, salvamos tantas pessoas. Sem querer, eu fiz até apreensão de drogas para Damares. A gente estava indo visitar índio no Mato Grosso, nas viaturas. E aí um cara que ia dirigindo na frente, só, a gente vai ter que fazer uma apreensão de drogas aqui na frente, a gente deixa o carro resguardado. Vocês entendem? A ministra Damares disse, não, vamos correr atrás do bandido. Quero nem saber. Quando a gente chegou lá, os caras já estavam sendo presos e a droga lá sendo apreendida, muita droga, e Damares no meio dos caras comemorando, tal. A gente fez vídeo, pô, o vídeo viralizou. No outro dia, Bolsonaro liga para a gente, ó, hoje tem a live aí, manda aí os assuntos, tal. E até um tempo atrás, até o momento que eu pude falar com o presidente Bolsonaro, foi assim. Quantas vezes ele não mandou, ó, vê isso aqui para mim, tá certo? Esse Twitter aqui, né? Ele foi o primeiro a se pronunciar quando o Frei Gilson foi atacado, agora uns dias atrás aí, por rezar o rosário na madrugada. Ficou, pô, vou fazer uma nota aqui. Quando o Papa, né, foi escolhido, ele deu uma sacada, e aí, bicho, aí, esse Papa é nosso, tal. Eu sou um cara que sou ligado à Igreja Católica, a gente deu uma sondada. Ele foi o primeiro líder, um dos primeiros líderes mundiais a colocar lá, né, um Papa verdadeiramente aí, é, que seja um Papa que defenda o Evangelho, um Papa conservador. Tanto é que a mídia parou de falar desse Papa, assim, não fala tanto, mas ele está lá fazendo o papel dele. Então, o Bolsonaro é esse cara, bicho, é um cara fantástico. Isso eu vou contar aqui para tu e, pô, quase ninguém sabe, nem Deus eles. Pô, já teve vez assim, dia de sábado, de eu ligar pro presidente para conversar uma besteira, e ele dizia assim, pô, teu esporte tá mal pra caralho, vai cair. Lá atrás ele disse isso. Pô, esse jogador não tá legal, Edu. Isso aqui não tá, bicho, o técnico errou nisso, assim. Ele é um cara que, pô, é fantástico, cara. Eu sinto falta dele. Sinto falta, me emociona, né? Se falar com o presidente, pelo menos semanalmente, não mais como amigo, né? Hoje eu convivo com o Gilson, que Gilson é um dos melhores amigos do presidente Bolsonaro, né? O quanto o Gilson sofre, o sentimento que Gilson tem, assim, de tristeza, tá longe dele, é o mesmo que eu tenho também. Eu acho que em Pernambuco, acho que o Bolsonaro não tem um cara mais próximo do que Gilson, nem do que eu, não. E eu não falo isso por vaidade, não, sabe? É porque eu também nunca explorei isso, apesar de ter muita foto, muito vídeo e tal. Cara, quem pergunta assim, como é Bolsonaro? Bolsonaro é o cara mais massa que tem, pô. É aquele cara que de vez em quando dá um coice, mas na mesma hora já liguei, bicho, foi mal aí e tal. É um cara que tem personalidade. E um É cara que verdadeiro. o cara não se vendeu ao sistema, cara, não se vendeu. A Eu, gente deve muito a esse cara, porque esse cara deu um gostinho para toda a nação que o Brasil pode dar certo. eu tenho muita saudade. Eu assisti praticamente todas as lives. Eu sinto muita saudade. Eu tenho procurado algo para substituir esse conteúdo dele, né? É, cara, tô ali com os filhos, né? Acompanhando os filhos, gosto muito de todos, né? Tenho um carinho especial por eles e vejo, né, que eles estão aí tentando seguir o caminho e o legado do pai. Realmente o Bolsonaro deixa um vazio muito grande, né, para o povo. O povo tem ele como uma verdadeira liderança, né? E essa liderança tá, vamos dizer, fazendo falta, né? Todo mundo está sentido, né, com isso. Mas agora, com a falta dele, que eu acredito que nós vamos conseguir
né? Pautar a anistia, não tem como, né, não pautar isso. É, mas agora, com esses impasses que aconteceu agora, o que tu pode falar dessa opinião da Michelle em relação, os filhos se posicionaram, alguma coisa nesse assunto? O que tu tem para falar, você que é tão próximo da família Edu? Bicho, tirando a mídia, tirando as besteiras que a mídia fala e as besteiras que alguns influenciadores, poucos, tá? Gostam de dar o furo primeiro, tá? De dar aquela coisa assim. O PT, bicho, quanto tempo o PT lutou para chegar no poder? Não foi da noite pro dia. Os caras foram estratégicos, foram ocupando os espaços. Lula perdeu várias eleições até ganhar um. Tem todo um trabalho feito aí. Cara, eu acho o seguinte, eu acho que a gente. Eu gosto muito da Dona Michelle, tá? Eu acho ela uma pessoa concreta, eu acho ela uma pessoa super correta. Eu acho que ela é uma pessoa que Deus levantou também ali, que conquistou o Brasil justamente na posse do presidente Bolsonaro, né? Eu vou contar uma história aqui. Uma vez, nessa vez que eu fui na casa do presidente Bolsonaro, ele disse assim: vem tal hora, tá? Porque Michelle também já tá brava aí com o povo vindo toda hora aqui e tal. E eu fui justamente na hora que ele mandou. Então ali eu já vi que era uma mulher de pulso, uma mulher. Gosto muito dela, cara. E eu acho que o que ela disse, as pessoas assim, pô, caramba, Edu, ela. Cada um tem uma opinião, né? Mas eu acho que ela resgatou com essa fala a essência daquilo que a gente entrou para ser. Quem não leu a nota, lê. Os filhos, pô, gosto demais do Duda. Dos filhos mesmo assim, o que eu sou mais próximo é o Eduardo Bolsonaro, já faz um tempo que eu não falo com ele, eu tenho o zap dele aqui, eu acho que ele tem muito problema aí para administrar, para estar batendo papo. Quando tem uma denúncia, uma coisa assim, eu mando para ele, né? Mando para o pessoal que trabalha com ele. É um cara que foi lá, botou a cara, coisa que poucas pessoas teve coragem de fazer, né? O Flávio, né? É um cara também que tá ali sustentando a barra. E tá, se você perguntar assim, agora o cara que eu sou mais fã é o Carlos, cara. Esse cara, esse cara, bicho, assim, é o cara que é coração, é o cara que é emoção, é o cara que botou a cara, que ajudou a construir o presidente Bolsonaro. Não tenho proximidade com ele. Esses dias eu, assim, até encontrei ele, a gente conversou, eu disse que ele tinha sido diretor nacional de política, pô, o cara super educado. Sei que essa turma está sofrendo. Agora imagina tudo que esse povo está sofrendo e com jornalismo em cima, dando pressão nos caras, né? No, 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 no Mar Novo também, que dá na política, né? O cara tá lá, de vez em quando ele curte lá minhas postagens, né? Mas tudo que esses caras fazem e botam a mão, a mídia vai bater, né? Eu tirei uma foto. Qual é o nome do menino mais novo de O Bolsonaro Renan, aqui? Renan aqui de Renan. Balneário Camboriú, vereador. Eu encontrei Renan aí, e meu filho meu filho tem 12 anos, ele é gamer, né? Meu menino é gamer. Teve uma época que Renan tava mexendo com esse negócio de game, meu menino disse assim, pô, papai, ó o filho de Bolsonaro, deixa eu fazer uma foto. Cara, eu fiz uma foto com o Renan, meu menino publicou, e Renan foi lá e botou na página dele, né? Bicho, não sei se foi Intercept, eu sei que foi um fila da puta aí, vagabundo, que fez uma matéria expondo meu filho, cara. Pra você ver o nível da pressão que esses caras vivem com a cara o tempo todo, sendo exposto e só querendo fazer o bem. Então, assim, ó, na tua casa, Wagner, tem treta. Na Tem. tua casa, Deus, tem treta. Na sua casa tem treta. Pronto. Rapaz, aqui casa tem Só que demais, bicho. isso aí é super exposto. Então, assim, bicho, eles podem brigar, eles podem discutir, eles podem fazer o que quiser, porque toda família faz isso. Agora, eu achei muito bonito esse momento que hoje teve no PL, de alinhamento, de conversa, de tudo. Torço que tudo alinhe. E eu torço que o presidente Bolsonaro possa concorrer, porque tudo que está acontecendo com ele é muita injustiça.
É só injustiça. Nem muita, não. É só injustiça. Só um grupo sacana, escroto, que tomou o poder e que quer. Só que as pessoas de bem estão enxergando. E aí, bicho, eu torço muito que o presidente Bolsonaro volte e que a gente lute por isso. E eu sei o quanto a Michelle está sofrendo. Eu estava sexta-feira, posso até mandar o vídeo depois para vocês colocarem aí na edição. Eu estava na sexta-feira, no lar do Pequeno Jesus. A gente foi celebrar o aniversário de uma amiga nossa, Maria Amélia. E lá é um local que são cadeirantes, são pessoas que foram abandonadas pela família, são pessoas pobres, que às vezes nem se mexem, cara. Aquelas pessoas que ficam vegetando em cima de uma cama, em cadeira de roda. Ela chegou por trás, ninguém viu ela. E ela estava lá assistindo a missa, calada, contrita, aquele olhar sofrido de quem está o mundo caindo nas costas, e ela lá orando, participou da missa, ela é evangélica, né? Eu vi na hora que estava tendo a consagração a Nossa Senhora, o quanto ela ficou sentida ali, com a mão no coração. Eu filmei isso, não tinha imprensa, não tinha ninguém, só estava ela e nós. Pessoal, quero dar um testemunho forte aqui, né? Com todo o sofrimento que a família Bolsonaro está passando, né? O coração da primeira-dama, ela continua forte. Não só pelo sofrimento que ela está passando, mas ela está aqui, ó. Na casa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui na casa, com o pessoal. Todo o sofrimento que eles estão vivendo, ainda tem o coração voltado para aqueles que mais precisam. Ó, tá aqui, ó. Eu vou invadir a privacidade dela aqui, ó. Quero mostrar isso a vocês, para vocês saberem quem é o coração da primeira-dama Michelle Bolsonaro, né? Que Deus abençoe a família Bolsonaro. A gente continua na missão aqui, tá bom? Deus abençoe. Mas eu precisava mostrar isso a vocês. Bicho, ela vai naquele povo, abraça e beija, tem um carinho verdadeiro, passando por tudo que está passando. Então, assim, a única coisa que nós podemos fazer por eles é orar, para que dê tudo certo, né? Se por acaso o Bolsonaro não puder ser candidato, quem ele indicar de direita, correto, honesto, eu vou com ele. Se ele indicar o Duda, que seja o Duda. Se ele indicar a Laurinha, né? Se ele indicar o cachorro caramelo, não é nem o caramelo lá, é o Alvorinha. Se ela indicar o Alvorinha para ser candidato, eu voto com quem Bolsonaro mandar. Mas o momento agora não é do si, não. É a gente lutar até maio, até a convenção, para que Bolsonaro seja candidato a presidente. Agora, uma ideia que eu daria, não sei se eu daria não sei se eu coloco essa... Mas se há um acordo correto com o Ciro, porque cortou, parou essa aliança. Mas eu diria assim, já que o Ciro foi o cara que colocou lá com o partido dele a inegibilidade do Bolsonaro, se ele fosse homem, tirasse a inegibilidade, o processo lá, fosse lá e tirasse, mas nunca vai fazer isso. O Ciro foi o cara que construiu a narrativa do genocida. Eu postei isso nas minhas redes sociais. Está lá postado o Ciro fazendo a reunião com o Lupe, com com o Randolph, com só a bagaça. Minha gente, a gente precisa fazer isso. Vamos botar assim, cadê a vacina? Bolsonaro assassino. Cadê não sei o que? Bolsonaro assassino. Foi nessa live que foi construído isso. Edu, mas assim, o posicionamento, eu acredito que os dois lados estão certos. Dentro da política, a política, ela prega essas peças, né? Não tem como. Tem duas opções. Deixa eu completar a resposta aqui só assim, eu vou só levantar uma coisa, esse é meu ponto de vista, tá? Eu contei toda a história de Bolsonaro, né? Como foi, que foi a mão de Deus que levantou esse cara. Cara, Deus nos levantou para ser a diferença. Deus não levantou a gente para estar fazendo acordo escuso, não. Tanto é que, assim, se Bolsonaro fez algum acordo, dois foi na inocência. Foi aquele momento ali, um exemplo, o Alcolumbre, né? Por causa do acordo que nós fizemos para apoiar o Alcolumbre cumpriu com a parte dele? Não. Hugo Mota, que falou, não, se vocês fizerem com que eu ganhe, eu pauto a anistia.
Pautou? Não. Nem vai pautar. Esse ano não, tá? Quero deixar isso bem claro para você. E vou colocar uma coisa. Você acha que o Ciro vai cumprir? Não. Aí eu vou dar a justificativa daquilo que Deus me levantou. Por isso que quando eu li a carta de Michele Bolsonaro, eu vibrei. Eu digo, tá, aí tá toda a essência, o porquê eu vim para a política, ao lado de Bolsonaro. Cara, imagina aí Moisés, né? O tempo todo ali para libertar o povo de Deus. A última praga, desculpa a expressão, porra, foi foda. Imagina como é que Moisés ficou com a cabeça. Né? Cara, pô, vai morrer todas as crianças aí, mesmo sendo inimiga dos caras. O que é que as crianças têm a ver? Né? Mas ele foi lá e a profecia aconteceu. Agora imagina Moisés dizer assim, rapaz, eu não vou fazer não vou proclamar essa profecia, não, vou fazer um acordo com o faraó. Tu acha que Moisés tinha contado essa história que a gente conhece? Tinha morrido Moisés e todo mundo. Nós fomos levantados por Deus, eu, você e tantas outras pessoas, para fazer a parte justa, para fazer a parte correta. Não dá para se aliar. Olavo dizia isso. Não dá para se aliar com o inimigo, não. O inimigo nós cortamos a cabeça. Pronto, beleza, nós não vamos ganhar o governo do Ceará. Desculpa a expressão, foda-se. Foda-se. Ganha lá para um monte de deputado federal, estadual. Vamos tentar o Senado. Não deu? Vamos agir com o que a gente tem. Mas se aliar com o inimigo, é por isso que a gente, cara, assim, a gente tem que seguir aquela determinação. Para mim dizer Deus, pátria, família e liberdade, em primeiro lugar está Deus, irmão. Deus. E com Deus não se brinca, não. Deus não nos chamou para fazer aliança com o faraó, não. Deus não chamou a gente para fazer aliança com o abortista, com o tráfico de drogas. Deus chamou a gente para ser a diferença. Eu só queria citar, na verdade, são dois pontos de vista e eu acredito que os dois, olhando pelo seu ângulo, estão certos, né? Tanto os filhos, né, que se posicionaram, quanto a própria Michele. O que acontece? Que nem você disse, né, que se ficar na mão do PT, que se exploda, não tem problema. Eu concordo com essa versão, né, que a gente não pode se aliar. Até porque eu sou contra aqui em Santa Catarina, o próprio Jorginho Melo quer se associar ao PMDB, colocar o vice. E ele está no segundo mandato, ou seja, o sucessor natural do Jorginho vai ser o Carlos Chodini, que é um esquerdista, é um psicopata, assim, pelo Lula, sabe? É uma pessoa que não tem coerência e não pensa na população. É um empresário, para ele é dinheiro e as pessoas são números, isso é fato. E a mesma coisa, né, eu acredito nisso. Só que assim, é aquela coisa, ficar na mão da esquerda também. A gente olhar 4 anos, um Estado, um povo gemendo, né, e você tivesse a oportunidade de ter algumas secretarias salvar numa negociata ali, né, com o Ciro, porque o Ciro também se posicionou já na última campanha contra o Lula. Né, ele sabe que o Lula está chegando no final, né? Está chegando no final e ele se vê como um sucessor disso. Então ele teve que romper essa aliança com o PT para dar um norte para as pessoas. Porque a hora que o Lula faltar, como que a esquerda vai se posicionar? Para que lado que eles vão correr? E o Ciro vê essa oportunidade de ele abraçar uma esquerda ali mais coerente, sabe? Então, existe toda essa questão. Wagner, não existe coerência na esquerda, não. Não existe. É por isso que a palavra de Deus diz, ou quente ou frio, morno eu te vomito. Eu jamais, assim, claro que, inclusive assim, a gente está falando disso, mas o PL hoje fez a reunião e travou as negociações com o Ciro, tá? Travou, as negociações estão travadas. Então, assim, eu sou bem sincero, assim, eu gosto do André Fernandes, eu acho que ele é um cara que pô, faz a diferença e tal, mas no final das contas é o povo que vota. Se o povo quer ter um Estado lá dominado pelo tráfico, que
estão tocando terror, estão expulsando as pessoas de casa. Se o povo quer isso, vai votar no Barrabás, tá? Mas se o povo quiser libertar, aí sim, aí, bicho, vota no Girão. Né? Pode aparecer outro nome lá, vote no outro nome. Porque esse negócio é assim, não, o Girão não tem a mínima chance. Se tudo está definido, então faz o seguinte, para que a eleição já deixa o poder na mão dos caras. A eleição é a força que a gente tem que lutar. Até tive uma discussão com alguma pessoa aí que disse assim, pô, mas o Girão não é armamentista. Mas o Girão é o cara que eu mais conheço que lutou contra as bets, que lutou contra as drogas. É um cara pacifista, é um cara... Enfim, é um cara de valor que está tirando o mandato que poderia estar certo e assim, não, ó, eu estou deixando disso para fazer isso. Se a direita não tem quem votar, eu estou aqui. Agora, se o Estado é esquerdista e quer ficar sofrendo, infelizmente é isso. É por isso que eu preciso torcer por duas coisas. Eu preciso torcer para eleger um presidente, porque eu digo a você uma coisa, se Bolsonaro voltar e eu tiver a oportunidade de voltar para uma Secretaria de Política de Drogas, o regaço vai ser grande. Entendeu? A gente também teve 2 anos de pandemia que não deu para fazer muita coisa. E eu sou o primeiro a bater no peito e dizer assim, presidente Bolsonaro, nós ganhamos a eleição. Deixa eu fazer um pedido ao senhor, coloque Derrito como ministro da Justiça. Aí, meu amigo, o regaço vai ser gigante. Aí não precisa ter governador lá não. Na hora que a gente apertar uma lei que disser assim, olha, quem for pego com cigarrinho de maconha vai pegar 10 anos de cadeia, é injusto isso. Então não fume, não use drogas. Eu sou a favor disso aí, Edu. Eu sou a favor disso aí. O tráfico de drogas é quem mata, é quem vai lá, coage as crianças, o drogado, se tu tá no meio da rua aí, tudo jogada, um monte de calçada aí, são os filhos do crack, os filhos da droga, né? 99% das pessoas que estão causando assalto nas cidades, a maioria é usuário de droga, que rouba o celular, né? Não é para tomar uma cervejinha, não é para comprar uma maconhinha, para comprar um crack. Por que é que eles querem fechar as casas de recuperação agora, no dia 20, o CONAD quer fechar as casas de recuperação no Brasil inteiro, né? Por que é que eles não querem mais casas de recuperação? Porque o tráfico está cobrando, pô. Os caras querem fechar as casas de recuperação e querem liberar o PL 399. Ô, Edu, explica o que é o CONAD, que as pessoas não entendem o que é isso. O CONAD é o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, que hoje tirou todas as entidades que são contrárias às drogas e botou 49 entidades que são favoráveis à liberação da droga. Teve um vídeo circulando no Brasil afora, mostrando que o único conselheiro que nós temos de direita tomou um pau lá em São Paulo dos caras, os caras quebraram tudo. Então, assim, é o tal do governo do amor. Então, Edu, por isso, se a gente voltar, veja, se a gente voltar, e eu creio que a gente vai voltar, eu garanto a você que em 4 anos, a gente vai criar um Brasil sem drogas. E a chinela vai cantar. E eu quero estar junto contigo, porque eu tenho um chamado nessa área. Eu sou assistente social e terapeuta, né, pela Cruz Azul também. E é uma área que eu acredito que a gente pode ajudar muito as pessoas, né? As pessoas sofrem, as famílias sofrem muito nessa área. A Cracolândia acabou com 94% das pessoas pedindo ajuda. Bastou colocar umas equipes técnicas lá, eu acompanhei, eu fui lá, né? Bastou colocar umas equipes técnicas, a gente colocou o hub para funcionar, o Tarcísio colocou o hub para funcionar, sob o comando de Quirino, que foi o secretário nacional de política de drogas. 96% das internações foram voluntárias. Nós criamos a internação, a lei que permitia a internação involuntária, porque às vezes o sujeito não tem mais domínio de si. E todo mundo que foi para lá involuntariamente e quando teve a oportunidade, está aí recuperadaço, cara. E as ONGs da esquerda que não deixavam, mantinham, porque elas ganhavam dinheiro naquilo, para o povo saber, né? Por que se mantinham, não queriam acabar nunca com a Cracolândia. O nome de uma ONG lá, Craco Resiste. Quando você chegava na Cracolândia para tirar alguém, você era processado. Um pai não podia tirar o filho, cara, da Cracolândia, porque se botasse a mão no menino, a Craco Resiste ia chegar para processar e muitas vezes prender o pai.
Então, assim, cara, que mundo louco a gente está construindo, né, com a esquerda. Eu torço que a gente volte, porque se voltar, como eu digo, a chinela vai cantar e vai cantar com força. Principalmente nessas ONG de vagabundo aí. Vão tudo, desculpa a expressão, vão tudo tomar no cu. Ô, Edu, quinta-feira passada eu participei da reunião do CONAD. Eu fui lá pela primeira vez, né? E você sabe que o Influenciadores do Brasil participou diretamente aí do edital, né? Para ser um dos membros aí do. Desclassificaram você, né? É, Desclassificaram você. Com é, tudo, todo certo. não, eu mandei os documentos duas vezes, eles falando que eu não mandei. Eu mandei as duas vezes e me desclassificaram, né? Assim, desclassificaram. Eu era o representante que iria assumir no caso da vaga dos influenciadores do Brasil. Mas mesmo assim, eu ainda fui lá na quinta-feira e nosso amigo tomou posse, né? Mas lá, ô Edu, lá o que eu percebi, até se você puder falar, é como se a gente tivesse. Meu pai tem um galinheiro aqui na casa dele, sabe? Meu pai cuida dessas galinhas, rapaz. Se você vê o jeito que meu pai cuida dessas galinhas, bicho, eles cuidam melhor que a gente. Mas imagina meu pai botando um saruê cuidando das galinhas. Aqui ia morrer todas as galinhas, né? Mas o que eu percebi lá, cara, no Conad, é como se fosse a galinha, entendeu? E o saruê cuidando das galinhas, bicho. É o que eu falei, ô Deus Elis, ali, se soltar um toxicológico ali, mais da metade cai, cara. Aí eles soltaram uma carta ontem, a Bia Kicis amanhã vai denunciar. A carta é pelo fim das comunidades terapêuticas. Quem assume aborteiras, usuários, a carta está assinada lá. Bicho, o ministro Taradão, a maconha foi descriminalizada no Brasil. Esse processo a gente tinha enterrado, estava lá no STF. Quem levantou esse processo foi o ministro Taradão. A maconha foi descriminalizada no Brasil por causa do incentivo do ministro Taradão, lá de Lula. Eles agora querem fechar as casas de recuperação. Eles agora querem botar o PL 99 para 399 para frente, que quer liberar plantio de maconha, transporte, produtos à base de cannabis. Bicho, eles querem escancarar tudo. E está aí para ser votado a qualquer momento. Então, assim, é esse Brasil que o povo quer? Não é, cara. Mas eles ocuparam os espaços de uma forma, né? E eu digo assim, a única solução do Brasil, fora Bolsonaro vir, porque também não adianta só Bolsonaro vir para a eleição e ganhar a eleição, não. A gente tem que fazer maioria na Câmara e no Senado. Tem que fazer, que é para dar uma arregaçada, que é pegar, construir um presídio lá no meio da Amazônia e jogar vagabundo. É assim, olhando, julgando esse cara aqui liberou a droga, pronto, manda ali para a puta que pariu passar o resto da vida. Porque se a gente não prender os comunistas pelos crimes que eles cometem, nós seremos presos por crimes que não cometemos. Não é só Bolsonaro não, viu? Tá vindo um escarcéu de perseguição aí. Carla Zambelli, Eduardo Tagliaferro, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, todos esses caras estão ferrados. E depois que eles conseguirem terminar de ferrar com a vida deles, vão ferrar com as nossas, os pequenos. O Deus vai ser um dos primeiros que vai ser pego aí. É o malvadão, malvadão. Ô, Edu, cara, eu sou super favorável, entendeu? Pegou o cara fumando, vai preso 10 anos, bicho, eu sou favorável. E outra coisa que eu sou favorável, cadeia, meu amigo. O cara tem que trabalhar lá, igual lá na América, né? O cara tem que quebrar pedra. Esse dia minha filha me procurou aqui e falou assim, papai, por que aqui no Brasil o pessoal não trabalha assim, igual lá que eu vejo os desenhos lá, os prisioneiros quebrando pedra? Eu falei, minha filha, é uma boa pergunta, viu? Gente, a primeira coisa que eu iria propor, se fosse da justiça, né? Não é muito minha área, não, assim. Eu acho que o Brasil tem que construir até uma justiça terapêutica, né? O cara foi lá, recuperou, realmente provou que mudou de vida, pô, vamos dar uma chance na sociedade desse cara. Chama-se justiça terapêutica. Mas eu faria um acordo de cooperação com o Bukele. Eu faria. Para dizer o seguinte, pronto, ó, tu quer que eu mande para aí? Eu vou mandar. Eu mando naqueles aviões pior que tem. Se o avião chegar lá, o cara vai lá, vai ficar lá e a gente paga ao Bukele para dar jeito no cara lá. Se não, a gente faria um acordo de cooperação para trazer o que faz lá, implantar aqui no Brasil. No instante resolve, cara.
No instante resolve da noite para o dia. El Salvador era um dos piores países do mundo em criminalidade. Hoje é um dos melhores em segurança pública. Agora, foi preciso o Bukele. E quando ele entrou, ele passou 2 anos impedido de governar. Então ele bateu no peito e disse assim, olha, 2 anos depois, me dei mais da metade do parlamento e eu mudo a história. Foi dito e feito. Cara, se Bolsonaro ganhar e fizer maioria no Senado e na Câmara, eu acho que em 6 meses a gente faz um limpa no Brasil da vagabundagem. Derruba esses ministros do STF, esses rachadinhos aí da vida, Janones, esse vai tudo preso, cara. Tomara que esses caras nem se elejam, mas eu digo assim, os crimes que eles estão cometendo hoje, nós prenderíamos todos eles para que nunca mais voltasse para a política. Entendeu? Bicho, eu tenho acompanhado direto a CPI do INSS, os caras mentem na cara dura, bicho, quando você vai ver os documentos, os caras estão enfiados. Bicho, esse vacário aí, esse cara aí do Banco Master, né? Bicho, eu nunca vi, botaram sigilo absoluto. A mulher do Toffoli estava envolvida aí no caso, já foi responsável. O advogado de Alexandre de Moraes, a esposa do Alexandre de Moraes, ligada ao escritório aí dos caras aí. Velho, é só bagaceira. E aquele cara que tá lá no sítiozinho, como eu disse, no interior, não sabe disso não, porque a Globo não mostra não. Nem sabe o que é, não sabe nem o que é Banco Master, nunca ouviu nem falar. Então a sociedade que é mais simples e pobre não entende essas brigas nossas não, só a gente que está à frente. E o cidadão que acorda de manhã, vai trabalhar para ganhar seu salário, ele está pensando na conta que ele precisa pagar, porque aumentou, porque a comida aumentou, e muitas vezes ele não está nem ligado em política, ele não quer saber de Lula, ele não quer saber de ninguém. E nós, por exemplo, eu poderia cuidar da minha vida, cuidar da minha família, mas Deus colocou um negócio no nosso coração que nos impulsiona, sabe, a dizer assim, cara, eu vou lutar por esse povo, mesmo estando com a vida boa, eu vou lutar por esse povo. Hoje Deus ligou para mim de manhã, Edu, tô com um problema aqui, tem um cara aqui que está no meio da rua, lá em São Paulo, que era da Cracolândia, fugiu, e, bicho, ele agora tá lá com um cara lá querendo ir para casa de recuperação. Em 3 minutos a gente resolveu. Liguei para a clínica, querido, consegue uma vaga para mim? Manda o nome do cara. Mandei para Deus L mandou lá para o rapaz. Quando foi agora de meio-dia, o cara foi acolhido. Tá lá tendo a oportunidade, né, de ter uma vida sem droga e recomeçar a sua vida. Então, cara, assim, eu peço muito a Deus, sabe, que a gente vença essa batalha. Eu acredito que se Deus colocou o Bolsonaro nessa, Deus vai proteger ele, vai honrá-lo. E se for da vontade de Deus, ele vai subir a rampa. Se o tempo dele acabou, né, Deus também vai livrá-lo da cadeia e vai elevar Michele Bolsonaro, Flávio, Eduardo, qualquer um, seja Tarcísio, né? Se Deus abençoar, e eu sei que Deus vai abençoar essa nação, né? Em 2027 a gente vai ter um cenário, e esse cenário agora de Lula vai ser enterrado, ele e a esquerda, para sempre, e a gente vai construir a pátria do evangelho, a pátria patriota, a pátria da família, né? E a pátria da liberdade. Eu acredito nisso. Ô Edu, só para finalizando, indo para os finalmente, essa polêmica agora de domingo do Fantástico, né? Que os prefeitos aqui de Santa Catarina estão querendo ajudar as pessoas a não permanecer na rua, porque uma vida na rua é muito difícil, né? Eu tenho vários amigos que já passaram por isso. Eu participo de uma igreja que é a Fome de Amor aqui na cidade de Guaramirim, que acolhe pessoas de rua, e muitas vezes a gente conversa com elas, a dor que elas já passaram na rua, e ali é uma igreja que tem um acolhimento, né? A Fome de Amor, Edu, é um projeto que é uma igreja hospital, ela não fecha, porque você precisa de um hospital, imagine, o hospital está fechado, né? Só abre aos domingos, né? No horário de culto. Eu acredito que hoje as pessoas elas estão doentes, né? É a doença da alma, do espírito, né? Então, tu chega lá na parte da manhã, tu toma um café, tem um almoço, tem um café da tarde, tem uma janta. Isso realmente é uma igreja missionária, né? Que tem a missão de ajudar
o necessitado, né, o faminto. Toma banho, come. Se ele quiser fazer um tratamento e participar lá, ele pode entrar, vai dormir. Mas se ele sair durante 3 meses, ele não tem mais a oportunidade de voltar. É uma oportunidade única. Mas muita gente aproveita essa oportunidade, fica lá, dorme, né, na casa de passagem, fica lá 3 meses, faz um tratamento, pega emprego, a sociedade dá uma oportunidade, né, para essa pessoa e realmente tem essa reinserção social que é um trabalho muito bonito. Mas o que você fala dessa política? Porque a Globo não fez essa matéria por acaso, isso parte do governo, né? Eles sabem que muita gente vai empobrecer e vai para a rua, né? Eles sabem que daqui para frente a crise vai ser muito grande e eles já estão querendo defender as pessoas para aquele pai de família que está com uma dificuldade financeira. Você pode acabar na rua se esse governo continuar em 2026, porque eles já estão protegendo as pessoas para permanecer na rua, enquanto que aqui em Santa Catarina existem políticas públicas de ajudar essas famílias, essas pessoas que estão nessa situação. O que tu diz aí sobre essa atitude, Edu? Cara, eu sou fã de projetos como esse, eu sou fã de projetos feitos às comunidades terapêuticas, eu sou fã da Cruz Azul do Brasil, que trabalha com prevenção. É engraçado assim, porque os filhos dos políticos estudam em escolas particulares. Tem algum problema? Não. Mas devia ter uma regra assim, você é deputado federal, estadual, é vereador, é prefeito, por lei você vai ter que botar, para você vir disputar a eleição, seus filhos têm que ir para a escola pública. Já imaginou a mudança que a escola pública teria? E a escola pública ou privada, ela é feita por pessoas. A diferença é que muitas escolas públicas não têm uma gestão no modelo das escolas particulares. Baniram a religião da escola pública, com aquela história, o Estado é laico. Mas os filhos dos prefeitos muitas vezes estudam nas escolas cristãs. Então, uma sociedade que não tem prevenção, uma sociedade que bandidos estão governando e querendo liberar droga, ela vai dar certo? Não. Então, assim, graças a Deus, a gente ainda tem uns projetos aí de igreja que ajuda pra caramba e apagam esses incêndios, né? Mas eu queria deixar, assim, sabe, toda mudança da sociedade, ela passa pela política, cara. Inclusive, tem prefeitos que fazem muita mídia, inclusive aí mesmo na região, aí, faz muita mídia, aquela coisa toda, e estão fechando os convênios com as casas de recuperação. Bicho, o poder da internet é foda. Tem muita gente que faz mídia pra caramba e tal, faz parecer, feito o prefeito de Recife. Cara, Recife nas redes sociais do prefeito é a coisa mais linda do mundo. Não existe cidade no Brasil melhor. Agora, se você for para a realidade lá ver, cara, é assim, é muita miséria, muito moral, população de rua, é muita obra superfaturada, não terminada. Mas as redes sociais mostram isso. E o ano que vem é de novo. O ano que vem aquele cara que sumiu, que não fez porra nenhuma, vai aparecer pegando na mão de todo mundo, abraçando assim, pela saúde, pela educação, por saneamento. Então, assim, mas aí é uma terra abençoada, ainda. O Sul é maravilhoso, tem oportunidade de emprego, o nível de corrupção é menor. Aqui no Nordeste a gente precisa caminhar muito para chegar nesse nível. Mas eu acredito que a próxima vez que o presidente Bolsonaro assumir, a história vai ser diferente. Do Iapoca ao Chuí, a gente vai mudar esse Brasil e fazer com que esse Brasil realmente seja um Brasil de verdade. E o tempo dos corruptos vão acabar. Deus Elis. Então, é isso aí. Cara, esse tempo que eu conheço o Edu Cabral, ele é uma pessoa, cara, assim, fantástica. Tudo que ele falou aí é o que eu vivi com ele, entendeu? Então, assim, eu sei que ele tem tanta história que a gente vai até amanhã de manhã conversando, entendeu? Se a gente for mostrar foto por foto que ele tem de momentos, assim, com o Bolsonaro, são tantos momentos. Eu sempre pergunto ele, o que foi isso aqui? Ele me conta um pouquinho. O que foi isso? Ele me conta. São muitas histórias, que ele viveu isso.
ele tem a humildade de estar junto com a gente, mas a grande maioria, quem esteve na posição dele, não está conosco, entendeu? Eles estão em outros patamares, entendeu? O Edu não, o Edu está com a gente, entendeu? Ele é hoje suplente de vereador, eu vou falar um pouco sobre ele, ele é suplente de vereador, mas a grande maioria que está com o Bolsonaro, que está na posição do Edu, ou ele já passou de vereança, ou que está como estadual ou federal, entendeu? O Edu vai chegar lá, ele só não está porque ele ficou para outros projetos, entendeu? Então, ele cortou na carne para fazer o trabalho que tinha que ser feito, entendeu? Mas eu sei que o momento dele é agora, e vai chegar, e eu tenho certeza que ele vai ajudar muitas vidas, né? Então, assim, sou muito feliz de ter o Edu como meu amigo, ele ter acreditado em mim, porque antes eu não conhecia ninguém, eu era um lobo solitário, eu só conhecia gente, eu era colecionador de pessoas. E eu decidi ficar perto do Edu, e eu fui me apaixonando cada vez mais por grupos de política, de ativismo, e enfim. E hoje eu estou onde estou. Nós montamos o Pensadores do Brasil, eu falo sempre, quando eu tive esse projeto, o Edu estava comigo, Chiquinha, Cleonice, e Edith, e a gente rodando aquela Câmara dos Deputados, e isso se transformou no Brasil. Mas claro que foi em cima de conhecimento, de tanto conhecimento que Edu tinha, Edith tinha, Chiquinha tinha. Então, esse conjunto de conhecimento político veio para dentro dos Influenciadores do Brasil. Então, sou muito grato pela vida do Edu, e eu sei que ele tem muito para contribuir para esse Brasil, e se o povo acreditar, a gente ainda vai vir e tomar esse Brasil para um Brasil realmente livre, né, com fé e com esperança. É isso aí que eu tenho para falar, viu, Wagner? Maravilha, então, considerações finais aí, Edu, né? Fala direto com o povo, o microfone é seu. Então, agradecer pela oportunidade de estar aqui no podcast, agradecer por poder falar um pouco disso, né? Dizer às pessoas que não me conhecem e tal. Se quiser seguir as redes sociais é fácil, educabral.oficial no Instagram. Não deixe de acreditar, não deixe de rezar. Se puder arregaçar as mangas para ocupar os espaços, seja em conselho, seja na escola, seja numa ação social, né? Você tenha coragem de fazer isso. Ore pelo presidente, ore, né? Agora, o primeiro lugar que você tem que ser conservador, patriota, cristão, é na sua casa, né? E eu gosto sempre de dizer assim, o amor é uma ferramenta muito boa. O amor salva vidas. O amor de uma mãe que às vezes está cansada de ver o filho na droga e de tanto reclamar, vai lá, meu filho, eu te amo, tal. Eu já vi muita gente se recuperar. E é nesse amor ao Brasil que a gente tem, que pode passar uma vida, né? Moisés foi o cara que Jesus, que Deus disse assim, vai lá e liberta meu povo, né? E ele foi lá, cumpriu a missão e ele não entrou na Terra Prometida. Pode até ser que nós que estamos querendo um Brasil melhor, pode ser até que a gente nem não veja esse Brasil. Mas vale lembrar que o povo no deserto com Moisés não parou de caminhar. E o nosso papel é não parar de caminhar, porque se a esquerda permanecer no governo mais 4 anos, aí eu acho que vai levar uns 20 a 30 anos para a gente libertar o Brasil de novo. E as pessoas não merecem passar tudo que a gente vê aí nos países comunistas, Cuba, Venezuela, China, tudo isso que a gente vê aí. Então, obrigado pelo espaço, que Deus abençoe vocês, estou sempre à disposição. Como Deus disse, a gente pode passar 2, 3 dias conversando, tem muita história, né? Mas vamos construir essa história, vamos viver essa história construindo. E vamos em frente. Que Deus abençoe você que acompanhou até agora. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua história. Ora por nós, né, que estamos aqui nessa luta. Você que pode ajudar o podcast, ajuda. Você que pode ajudar os influenciadores, ajuda. Quer fazer parte dos influenciadores? Entre em contato. Quero parabenizar Deus Elis, o pessoal da equipe aí que está aí por trás das câmeras, você, Wagner, também, né? E pronto. Vamos em frente. Boa noite, boa tarde, bom dia e Deus te abençoe. Bem, gratidão, Edu. Foi um prazer esse bate-papo com você. Estamos muito felizes, né? Você é uma referência do conservadorismo nacional, um amigo pessoal do nosso maravilhoso eterno presidente Jair Bolsonaro. É um prazer estar conversando com você. Foi muito interessante, né, Deus Elis? Esse bate-papo com o Edu, ele tem muito para construir junto com nós. E nós estamos só começando, porque nós vamos continuar firme
lutando por um Brasil melhor e unidos, né? Separados nós somos fortes, mas unidos nós somos imbatíveis e vamos fazer história juntos. E eu vou fazer um convite ao vivo aqui, viu, Edu? Trazer o Gilson Machado aqui para conversar com a gente. É isso aí. Próximo sábado eu vou estar com ele em Recife e vou passar esse convite para ele, tá? Maravilha. Deus abençoe, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Tamo Isso junto. aí. Bolsonaro livre.